Olá, amigos. Vamos dar continuidade à gravação dos depoimentos daqueles que participaram intensamente nos momentos aí de emoção, né? As últimas emoções do projeto Luzampa, que foi o ataque das Forças Armadas da UNITA ao projeto e depois o processo de evacuação de todos os colaboradores que lá estavam. As pessoas que participam dessa gravação, desse grupo, o grupo 2, viveram intensamente esses momentos e tenho certeza que o depoimento vai ser um depoimento muito contundente, né? Tendo em vista que a vivência deles foi ao vivo e a cores, né? Ali pertinho. Faltam algumas pessoas nesse grupo que tiveram também uma participação muito efetiva nesse processo. Um deles é o Alexandre Rocha, que infelizmente não vai participar, mas que certamente o Pedro, principalmente o Pedro e o Vilarinho, podem atestar aí o papel relevante que o Alexandre teve, né, nesse processo de condução da negociação com as Forças Armadas lá que atacaram o projeto. Falta também o Paulo Heraclides, que nos apoiou fora, juntamente com o Alexandre Moreira, mas nos apoiou em outro país. E falta também o Ricardo Carvalho, que estava para vir, mas, infelizmente, teve um problema, não pôde participar dessa gravação. Então, nós vamos começar com depoimento daqueles que vivenciaram o primeiro momento, o momento do ataque em si, onde, de repente, estávamos submetidos a uma operação de guerra, que coisa que certamente nenhum de nós tinha experiência de como reagir a uma situação dessa, né? Eu vou pedir ao Pedro Chaves, para iniciar, falando um pouco dessa experiência. Aqueles que quiserem interagir podem fazê-lo sem problema nenhum, mas vamos para uma questão de sequência. Vamos começar pelo Pedro, para contar um pouquinho da história dele, e depois, em seguida, o Vilarinho, depois o Ivon Job e depois o Alexandre. Pedrão, é com você. Pode falar. Olá, amigos luzambenses. Um prazer estar de volta com vocês aí. Primeiro, eu queria justificar eu estar de óculos escuros aqui. É porque eu tive uma sequela de uma herpes zoster que me deixou com uma sensibilidade muito grande desse lado aqui. Então, a pálpebra me perturba muito. Então, por isso, qualquer luz me incomoda muito. Por isso, o óculos escuro. Bom, eu começaria a nossa conversa em torno do meio-dia da quinta-feira, que foi o primeiro dia, né? Foi o dia da chegada deles, que eu levei avisei as pessoas que nós teríamos uma reuniãozinha lá na cerâmica para tentar acalmá-los, né? E fazer com que ficassem em casa, para que, quando os soldados lá da UNITA chegassem, as pessoas não tivessem fazendo um tipo de movimentação, de burburinho, porque isso podia causar algum acidente, né? Então, teve essa reunião. O que me lembro, depois disso, passou-se umas 3 horas, mais ou menos. Começou, a UNITA entrou pela área de segurança. Houve realmente uma troca de tiro muito, muito forte, e de todo tipo ouvia os estrondos, né? Até que a UNITA conseguiu vencer essa batalhazinha aí, e veio. Aí, então, eles vieram invadir a vila onde estávamos todos. Eles caminharam. Nós estávamos na guest house, de quem é que foi do Luzampa, sabe? Então, nós vimos quando eles começaram a passar pela portaria e caminhando, subindo. Então, nós ali, eu me lembro, acho que foi, não sei, eu, o Vilarinho, e me lembro do Pimenta, que estava lá também, e Alexandre. Resolvemos que alguém
o grupo deveria sair para se apresentar a esse grupo da UNITA para tranquilizá-lo, né? Que eles não tinham por que temer nada, né? Porque nós estamos ali à mercê deles. Então, nisso saiu eu, Alexandre e Vilarinho. Saímos para a varanda, né? Aguardando a chegada deles. Tivemos conversando, eles, naquele momento, eram garotos, eram jovens, todos com os olhos muito vermelhos, ou seja, deviam estar com algum tipo de droga, alguma coisa assim, e falando aqueles problemas de brasileiro. Bom, nisso tudo, depois desse problema, eles pediram as chaves dos carros, os rádios e, posteriormente, o passaporte. Foi o que eles pediram para a gente. Então, eu chamo Vilarinho para dar continuidade aí. Deixa eu só interromper um pouquinho, só para as pessoas que estão nos ouvindo e que não conhecem o projeto do Zambra, e são muitas das pessoas que estão assistindo esses vídeos. O Pedro Chaves era responsável pelo que nós chamamos de projetos especiais, né? Um dos projetos especiais vocês já conheceram, que, através da entrevista com o Ivon, que era a parte de agricultura, né? Dentro em breve, nós vamos gravar um vídeo com o Pedro Chaves mesmo, onde ele vai falar dos outros projetos da cerâmica, uma série de coisas que eram feitas dentro do âmbito do projeto especiais. Não vou falar muito sobre projetos especiais agora, senão tira um pouco o foco. E agora ele está passando a bola para o Vilarinho, que também já fez um vídeo com a gente, um de telecomunicação, que vocês que estão assistindo o vídeo já conhecem quem é o Vilarinho. Então, vamos lá, Vilarinho. Bom, é um prazer aí voltar a conversar, ver o pessoal. Dá muita saudade, né, lembrar daquilo tudo. Mas aí o Pedrão acho que esqueceu de falar que, realmente, quando chegou o pessoal da UNITA, eles foram lá, nós estávamos na Guest House, aí saiu o Alexandre, o Pedro Chaves e eu ali um pouquinho atrás deles, né, porque o cara estava de metralhadora na mão. E teve um deles que deu um tiro no chão. Você lembra disso, Pedro? Foi exatamente. Passou pertinho de você, né? Chegou no degrau. Mas depois esse cara seguiu em frente e nós ficamos ali, o Alexandre tentando negociar. Até hoje. Mas ali foi, pode ser sincero, foi a hora que eu fiquei com mais medo. Porque o meu medo era que tinha muita gente dentro da guest house, e se os caras entram de metralhadora na mão, sei lá, algum peão podia ter uma reação. Aí você deu orientação para o pessoal, né? Mas nós não fizemos esse tipo de orientação ali, não. Então, o nosso medo era esse, entendeu? Ali foi onde eu fiquei mais preocupado. E era também as casas onde tinham as mulheres, lembra? A gente deixou as mulheres todas dentro da casa e que... Bom, aí depois vieram as negociações, né? Com Fúria Negra, Capitão Fúria Negra, que quem liderou o processo foi o Alexandre, né? O Alexandre Rocha. Aí tivemos várias negociações. Eu me lembro quando ele deu um dia para a gente sair. Lembra dessa reunião? Sentado lá com ele, tem um dia para sair. O Alexandre falou, não dá. Nós temos aqui 1.200 pessoas para tirar do acampamento, não dá para tirar. E um dia aí o capitão virou e falou assim, não, 1.200 não, você tem 600 só. Eu falei, não, 1.200. Nós temos aqui 600 expatriados de um modo geral e mais 600 angolanos lá de Luanda, de outros locais, né? Porque os choppers mesmo correram tudo para o mar. E aí o capitão virou e falou, não, vocês não têm 600 expatriados aí, não, 1.200 não, vocês têm só 600. Angolano de Luanda não precisa sair, não, porque estão em casa. Lembra disso? Aí o Alexandre, rapaz, ficou aquele silêncio na sala. Aí o Alexandre falou assim, comandante, a ordem que eu tenho é para evacuar todo mundo. Ou sai todo mundo ou não sai ninguém. Ficou um silêncio. Para lembrar disso, a memória já está falhando. Ficou um silêncio na sala. Aí o Fúria Negra deu 2 dias para a gente sair. E aí começou a evacuação. Nós temos que tinha um Hércules na pista, lembra?
que o piloto estava louco para ir embora, um Air Transafrica, e a gente teve que tomar a chave do avião e quase dar uns tapas nele para ele não ir embora. E aí nós fizemos o quê? Botamos as mulheres no primeiro voo, lembra? Porque mulher era um perigo, né, cara? Imagina, a gente sequestrado ali, todo mundo feito refém. E a mulher, pô, sempre pode correr riscos aí maiores, né? A gente aí dispensou a mulherada e a gente botou em cada Hércules aqui, ele pede 200 pessoas, não botou, não? Que era Sim, cento e tantos. Era. Se eu não me engano, acho que eram 180, hein? 180, não, irmão? Ah, em pé. Em pé. Mais ou menos isso aí. E é um avião que ele carrega 30 militares armados. Exatamente. São 30 militares armados, com paraquedas, com tudo, mas 30. Nós botamos 6 vezes mais. E era empurrando, eu me lembro. Né? A saída, como é que a gente Todo fez? mundo sentado no chão, sem cinto de segurança, sem nada. Foi socando. Enquanto foi socando e entrando gente, a gente foi empurrando. Aí, a hora que começou o pé ficar preso na porta do lado de fora, a gente mandou decolar, aí a rampa foi fechando e ele gritando, tira o pé, tira o pé, tira o pé, a rampa fechando e decolou. O que a gente fez? A pista, era uma pista acho que de uns 500, 800 metros, não me lembro, e no final tinha um talude, tanto no início como no final tinha um baita de um talude. Era como se fosse um termômetro, né? Era aquela pista reta e tinha área de taxiamento na ponta. O avião pousava, taxiava, a gente deixava 2 filas de pessoas no talude, lembra? Cada um com sua malinha na mão. Quando o avião virava, que baixava a traseira, o pessoal correndo e entrando com o avião andando, ele quase não parava. E aí ia decolando. Bom, isso eu estou falando dos Hércules, da FAB, né? É porque antes disso, no segundo dia, teve acho que 3 voos, se não me engano, não, Alexandre? De Hércules da Transafrique, que saíram e foram para Luanda. Tinha gente em Luanda também que tinha que ser evacuado. Esses voos saíam com os angolanos que eram de outras regiões para Luanda. Isso. Para Vinduque, só foram os Hércules da FAB lá, a não ser o primeiro, que foi da Transafrique. Os outros foram todos Hércules da FAB. É uma opção que a gente tomou, e isso era um grupo de evacuação ali, que era o Pedrão, eu, Alexandre Rocha, tínhamos os 2 ou 3, o Kaique, eu me lembro dele, por causa da coisa lá da empilhadeira que ficou no meio do caminho, e ele tirou a empilhadeira lá. Quer dizer, e esse ano nós decidimos o quê? Vamos primeiro botar os angolanos, porque a gente sabia que o risco da UNITA matar angolano é muito grande. Ainda mais se descobrisse que eles eram da segurança, né? Então, primeiro saíram as mulheres, e já alguns angolanos. Aí, no dia seguinte, quando começou o Transafrique, a ideia é de primeiro botando os angolanos, e os brasileiros foram ficando para o final, e a gente de pato aí ficou no último voo, né? Vilarinho, eu acho que seria interessante você relembrar aí que, na verdade, talvez um dos fatores mais importantes foi ter comunicação, né? Ter comunicação, principalmente com Luanda, isso foi muito importante para coordenar a operação em si, né? E aí, como é que foi isso, né? Como é que a gente tinha comunicação? Cabe um adendo aí. No primeiro voo, vocês colocaram... Nós tínhamos 2 maletas de Inmarsat. No primeiro voo, vocês colocaram uma maleta do Inmarsat que me foi entregue lá em Vinduque, que eu levei para a torre de controle de Vinduque, que eu ficava, e a outra maleta, se não me engano, ficava no banheiro da guest house. E a gente se falava, o Carrielo estava perto dessa maleta, e eu falava lá, o avião da FAB está decolando, acusava a chegada. Através da maleta do Inmarsat, a gente se comunicou de Vinduque com o acampamento, com o Luzamba. Nós tínhamos 3 maletas Inmarsat em Luanda. Que era uma estaçãozinha, era uma maleta, né, que não é portátil, transportar, pesava uns 60 quilos, uma maleta grandona, como se fosse uma mala de viagem grande. Grande. Parabólica, era uma parabólica que tinha acho que uns 80, 90 centímetros de diâmetro, é isso, lembra? E a gente fez o quê? Na realidade, ela ficou no meu quarto, porque a minha janela dava visada para o satélite. E aí a gente botava tudo ali, e quando porque a UNITA entrava dentro da guest house toda hora. Quando não tinha ninguém da UNITA, a gente fazia o quê? Montava ela, apontando para o satélite, alinhava, e daí falava. E nós ficávamos coordenando ali para botar as pessoas no avião,
e quem ficou foi o Carrielo, o próprio Alexandre, o Pedro também. E isso foi uma comunicação que a gente tinha com Luanda também. Luanda também tinha Marsat. Então, a gente conseguia falar do canteiro de obra com Luanda e com Vinduque, porque o primeiro voo para Vinduque já mandamos a primeira maleta. Exatamente. Foi isso aí. E ficamos com uma outra que depois nós usamos no aeroporto. E houve dois ou três voos da Transafrica no dia seguinte, e depois veio a notícia que Transafrica não pousava mais. Porque parece que estavam atirando e tal, bom, não ia vir mais Transafrica. Aí nos informaram, isso tudo porque a gente fazia contato com Luanda, que eu falava sempre era com o Naim. Aliás, quando houve a invasão, a primeira notícia foi eu que dei para o Naim. Lembra, Naim? Exatamente. Pela Inmarsat, falei, Naim, invadiu. Estão dando tiro para Chuchu aqui, está todo mundo se escondendo, o bicho está pegando. Foi a primeira informação que nós passamos, foi para o Naim. Eu falando com o Naim. Bom, o que aconteceu, então? Nós saímos, depois não vinha mais, aí veio a informação de Luanda que vinham 2 Hércules da FAB. Eles iam até Recife, iam atravessar e iam para Luanda, iam para Luzamba. E nós tínhamos um rádio HF-SSB. Esse rádio HF ele fala a longa distância, é tipo um rádio amador. E a antena é só um dipolo, quer dizer, um fiozinho no teto, amarrado entre 2 postes. E a UNITA não percebeu que tinha ali uma estação rádio, porque os Motorola eles tomaram tudo. A nossa repetidora eles tomaram também, isso de radiocomunicação da mina. E ficamos somente, então, com o Inmarsat para falar com Luanda, e esse rádio fala na frequência dos aviões. Aí nós, bom, então vamos tentar entrar em contato. Aí nós fomos, era a instrução, aí fomos lá, consegui disfarçar da UNITA, eu e o Ricardo Carvalho, outra vez fui eu, acho que com o Reginaldo, era a turminha de telecom, né? E consegui. Então, estou eu tentando chamar, já estavam os aviões da FAB atravessando o Atlântico. E eu tentando chamar, atenção, FAB não sei o quê, FAB não sei o quê. A senha era Delmar. Aí nada, não respondia, até que entrou na comunicação um piloto. Aqui, VASP 2472, sei lá. Estamos indo para Luanda e tal, eu estou escutando vocês e estou escutando o avião da FAB, mas vocês não escutam a FAB, porque nós tínhamos um equipamento de 400 watts e o HF do avião era de 100. Então, ele nos escutava e nós não nos escutávamos. Aí o avião fez a ponte. Eu vou receber e transmitir para vocês. Tá bom, e a gente responde. Aí combinou que eles iam pousar no Nascer do Sol. Eu não sei onde eles iam ficar, São Tomé e Príncipe, eles iam pousar, dormir, reabastecer e iam decolar para chegar no Nascer do Sol. Aí nós vimos lá pelo sistema, né? Era, acho que 6 e 8 da manhã, uma coisa assim. Então, a gente preparar a galera, dá para botar 180 em cada avião, então vamos já... Porque tirando 360, iam ficar sobrando só uns 100 e poucos, né? Porque a maioria já tinha saído. Bom, aí tudo bem, tá? Fechou a comunicação, aí agradeci o piloto da VASP, ele vira para mim e falou, olha, como é que está a situação aí em Luanda? Eu falei, olha, não sei como é que está Luanda, porque nós estamos a 700 quilômetros da capital, nós estamos numa mina de diamante no interior em Luzamba. Mas eu tenho um outro meio de comunicação, vamos fazer o seguinte. Ele falou, porque eu já estou aqui há meia hora, 1 hora de pousar em Luanda. Eu falei, tá bom, eu vou no outro meio de comunicação e voltamos na frequência em 20 minutos, 15, 20 minutos, fechado. Aí saímos, pelo Inmarsat, eu recebi a informação que ele não precisava pegar mais ninguém em Luanda. Entendeu, Naim? Não sei se foi você que me passou a informação, Delmar. Luanda já saiu todo mundo, ou para Brazzaville ou para Vinduque, não sei. E que os aviões eram para vir e que não tinha que pousar nenhum DC-10 em Luanda e que tinha que ir para Vinduque. Aí eu voltei na frequência, voltamos lá, eu e Reginaldo, não me lembro. Aí voltamos lá e chamando, ele entrou. Atenção, Luzamba, olha, positivo, não preciso mais da informação, porque já recebemos a orientação da torre de controle para pousar em Luanda. Aí eu virei e falei, negativo, parceiro. Você falou foi com a UNITA, porque eles já tomaram o aeroporto. Eu tinha recebido essa informação pelo Inmarsat lá do Naim, o pessoal de Luanda. Não pode, não. Você tem que ir para Vinduque, porque os brasileiros refugiados de Luanda já foram levados para Vinduque. E aí ele falou afirmativo, desviou para a direita e avisou que vinha atrás, e os dois foram para a direita.
Não sei se você lembra disso, Alexandre. Os dois posaram lá. Eu não sei. Aí eles tiraram, o pessoal de Vinduque. 2 DC-10 da VASP. Era o DC-10 da VASP. Então, imagina se não tivesse desviado, ele pós em Luanda, podia ter tido acidente, né? E ficava preso lá. Ficava preso. Essa é uma história aí que nós fizemos lá de Luzamba. Não sei, acho que o Alexandre não sabia disso. Não sabia disso. Eu já recebia latocrente que já estavam vindo direto de lá. E engraçado, né, que tem um caso. A VASP esses primeiros aviões foram VASP. Depois vieram Varig. Esse eu não peguei. E era inacreditável a diferença de comportamento da turma da VASP com a turma da Varig. E eu estava lá. Os desafios foram muitos, porque Vinduque foi tudo feito de última hora, né? Mas o nosso embaixador, que eu não me lembro o nome dele, um cara de camisa polo e calça jeans, com uma moral muito grande, saímos ele e Luciano Rego batendo na porta da casa das maiores autoridades ali da Namíbia, e ele conseguindo as autorizações. O aeroporto de Vinduque ficava aqui a 50 quilômetros da capital, era um aeroporto privatizado, então era uma empresa que administrava o aeroporto. O governo da Namíbia liberou todas as taxas relativas à operação de aeroporto no que dizia respeito à alfândega, segurança, bombeiro, essas coisas, mas a empresa particular não abriu mão de nada, né? E não aceitou que nós fizéssemos um conta corrente. Era tudo no dinheiro. Cada avião que eu abastecia era $40 mil que eu tinha que contar na pista, entregar o máximo de dólar na mão dos caras. Os Hércules, quando pousavam, para decolar de novo, eram umas baterias enormes que davam uma chupeta, né? Davam uma carga ali na bateria. Era lá $1.000. E o cara, eu digo, meu Deus, não, vamos fazer um conta corrente, eu pago. Não, dinheiro na mão. E o pessoal da base em Johannesburg me trazendo em dinheiro, em espécies, né? O primeiro que eu recebi foi da mão do próprio Bayard, né? Que foi a turma que veio de Luanda, me dando dinheiro, ficava calça jeans, parecia uma calça de Papai Noel, assim, cheia de dólar. E conseguir da imigração que a gente não passasse pela imigração, mas assim, os pedidos mais esdrúxulos eu tinha que administrar. Todos os pilotos que pousavam queriam os passaportes carimbados pela imigração de Vinduque, porque sabiam que nunca mais iam passar pela Namíbia, né? E eu tinha que me virar nos 30 para conseguir carimbar os passaportes dos pilotos. Agora, o que eu senti mesmo é o pessoal da VASP muito humilde, muito solícito, né? E aí me pousa o primeiro avião da Varig. Eu já estava com 180 pessoas, todas em um estado de nervo, era inacreditável. Eu nunca chorei tanto na minha vida, porque na hora que abria aquela bunda do avião do Hércules lá, né? Que eu olhava as pessoas me olhavam, era um chororô maluco, aqueles homens tudo chorando. E aí eu já tinha todo um esquema montado com catering, né? Dava um lanche ali, ficava todo mundo sentado numa grande sala para evitar a imigração, para a gente lotar os DC-10 e os Boeings lá da Varig. Mas me chega o piloto da Varig, pousa no aeroporto de Vinduque, e eu recebo a solicitação dele que ele queria, com toda a tripulação, dormir. Que ele só iria, por caso da convenção, não sei o quê, bererê, que ele iria dormir. Eu digo, como é o negócio? Não, esse senhor ainda não sabe que nós estamos numa operação de guerra. Não, eu vou lá conversar com ele. Aí a escada, eu subo a escada, ele, o copiloto já preparado para sair da cabine, e eu digo aí, capitão, qual é o problema? Não, porque pela convenção, no número tal, e não sei o quê, eu preciso de tantas horas de sono, e bererê, eu digo, o capitão, o senhor não está entendendo. Nós estamos numa operação de guerra, não dá tempo para dormir. Eu estou aqui com quase 300 pessoas para embarcar, e quando eu tinha um rádio, né, e eu tinha uma pessoa me ajudando lá da base, eu disse ao cara, quando eu subi a escada, eu digo, pode dizer ao pessoal que venha. E era uma tropa de operadores de equipamento pesado, e vieram todos para o pé da escada. E o comandante disse, no meu avião o senhor não vai subir. Eu digo, como é o negócio? O senhor está dizendo o quê? Que não vai subir? Eu cheguei no pé da escada e disse, sobe todo mundo. Aí a tropa subiu e ele ficou na frente. Aí eu digo, comandante, o senhor vai para a gabine ou o senhor quer que nós lhe coloquemos na gabine? Aí tinha os dois na frente, né, e falaram, doutor Alexandre,
quer que a gente bote o homem dentro da cabine? Eu digo, o senhor que vai decidir, capitão. E aí tinha um rapaz da Varig, lá da África do Sul, né? Cara muito mal educado. O senhor Alexandre, o senhor tem que entender que a tripulação tem que dormir, não tem que dormir nada, ele vai voar agora. Capitão, o senhor vai entrar ou nós vamos lhe botar na cabine? Ele aí deu as costas, entrou na cabine, eu digo, sobe todo mundo. Lotamos o avião, e aí, na hora de puxar a escada, eu com medo dele descer, eu digo, puxa a escada comigo aqui em cima. Não puxa, não puxa. Eu digo, daqui eu não desço, puxa a escada. Eu só saio daqui com essa escada puxada. Eu me agarrei lá em cima, a turma puxou, descolou a escada do avião, aí eu desci da escada, e eu digo, e as aeromoças todas do meu lado, viu? Na hora que eu estava me afastando do avião, elas faziam assim, para mim. Aí eu digo, fecha a porta e vou embora. Foi uma das coisas pitorescas lá da evacuação. Lá. Bom, Vilarinho, tem mais alguma coisa para contar para a gente? Rapaz, tem uma muito boa, essa o Pedrão também teve nela. A gente, quer dizer, dos 4 aviões da FAB, né, nos 2 aviões da FAB, a previsão de que nós tínhamos recebido era o seguinte: ia posar os 2 no Nascer do Sol, levava o pessoal para Vinduque e depois voltariam os 2, que era para a gente evacuar nos 2 últimos voos. O primeiro voo, da segunda, ele ia chegar às 4 horas da tarde, pela estimada de chegar até na Namíbia e voltar. Eles pousaram 6 e pouco da manhã, voltaram às 3, 4 horas da tarde. Aí já ficou um grupo pequeno, 100 e poucas pessoas, no qual o Pedrão estava comigo. A gente ficou ali na torre de controle, que tinha uma torretazinha de controle na pista do aeroporto. A gente ficou na torre de controle e o pessoal todo ali em volta. E tinham 2 caminhões de mala, porque para sair naqueles Hércules, que a gente botava 180 pessoas, cada um só podia levar uma malinha com 10 quilos. Então, era pegado seus bens pessoais e tal, e fazia a sua mala e botando no caminhão. Então, tinham 2 caminhões na beira da pista. O combinado seria posar o primeiro Hércules, a gente ia colocar todas as malas lá dentro, ele decolava, e aí o grupo subia no segundo e decolava. E foi o que nós avisamos para o capitão Fúria Negra, que era o chefe lá da UNITA. Beleza, estamos lá no aeroporto esperando, aí começam os angolanos a pegar o pessoal da UNITA, pegando as nossas máquinas e passando na frente da pista. Aí veio aquela ideia, que eu acho que foi do Pedro Chaves, não me lembro. Falou, rapaz, você já imaginou se esses caras resolverem sequestrar um avião da FAB? O avião posa, ele entra com a reta escavadeira, com a máquina na pista, o avião não decola. Talvez, quer dizer, eles iam prender 1.000 e tantas pessoas no canteiro de obra, porque tem dificuldade até para alimentar, para tudo. Mas umas 100 pessoas em um avião da FAB, isso aí pode dar uma repercussão internacional. Então, nós ficamos com medo. Aí nós decidimos o seguinte, gente, as malas vão ficar. Quando o avião pousar, que o capitão Fúria Negra estava esperando, né, o UNITA esperando que o avião pousasse, a gente levava meia hora carregando, para depois a gente sair. Quando o avião pousar, a gente entra nele e vaza. Sai todo mundo. Aí acordamos isso. Fica entre nós. Estamos ali esperando. Daqui a pouco entra uma máquina, não sei o que era, 966, uma máquina grandona. Para no meio da pista e fica. Aí nós ficamos apavorados. Né? Mas não é possível que o cara vai botar uma máquina ali. O avião não vai pousar. Isso já faltava uma meia hora para chegar os aviões. Aí nós, vamos lá. Aí fomos e chegamos lá, sabe o que era? Os angolanos estavam pegando as máquinas do parque de máquinas, atravessando a pista e indo lá para Tazo, né? Indo lá para a mina, para explorar o diamante. E chegamos ali, estava a máquina parada e o angolano não sabia mais andar, ela travou, ele não sabia colocar. E agora, como é que tira isso da pista? Aí o Kaique, Carlos Henrique Matias, ele era o gerente de equipamentos. Ele sabia pilotar aquela máquina. Ele aí subiu naquele negócio, pilotou, tirou a bichona de lá, botou lá embaixo, aí ficou lá ensinando o angolano como é que ele tocava em frente, e nós voltamos para a pista. Esse foi outro grande susto que a gente passou. Não sei se o Pedro vai lembrar disso. Aí, por fim, ficamos aguardando. E quando o avião pousou, o último Hércules... e aí avisamos pelo rádio HF, avisamos ao Hércules que não precisavam vir os 2, que a gente só ia sair um, não ia levar mala nenhuma. Aí eles desviaram o outro para Capanda, que também estava tendo evacuação em Capanda. Era do outro projeto, né? Da construção da usina. E aí desviou um Hércules para lá e nós saímos no último Hércules e viemos embora.
Maravilha. Aí Grandes emoções, né? essa foi. Eu me lembro do Perereca, que cuidava do rancho. O Perereca levou uns uísques que nós fomos bebendo uísque no avião. Mas vamos lá. A garrafa. Fala aí, Pedrão. Não, só uma historinha rápida, que é como se imagina como organizar com quais pessoas daquelas 1.000 e tantas que tinham ali que deviam viajar em cada voo. Todo mundo queria ir, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Então, a organização que foi feita foi o seguinte: todo mundo tinha crachá, pegamos o crachá de todo mundo, né? E fazíamos o sorteio, né? Para poder ver quem vai ir em cada voo. Essa pessoa que era sorteada entrava na guest house, passava por uma sala onde estavam as pessoas para fazer a vistoria no que ele estava transportando, garantindo que era dentro do peso especificado. Essa pessoa saía, ia lá para o pátio do fundo e onde ficava o caminhão, que a partir dali para frente o negócio já era com Kaique, né? Kaique é que botava as pessoas, quando o voo chegava, ou um pouco antes, ele já levava o pessoal para lá e era quem embarcava, e que conseguia embarcar em 180, inclusive empurrava as pessoas para empurrar, para socar, para poder ir lá para dentro. Então, era a organização para poder separar essa quantidade de gente. A quantidade de gente certa, o caminho que a gente encontrou foi esse. E imagine você que nós tínhamos todo um plano de evacuação montado, com áreas. Eu participei bastante dessa, apesar de eu não estar no canteiro na hora, mas nós participamos bastante. Eu não sei se vocês se lembram, com áreas demarcadas, onde cada um tinha que ficar. Nada disso na hora H, né? As emoções das pessoas, as reações e a imprevisibilidade da própria situação, porque ninguém sabia como a UNITA ia se comportar. Tudo foi improvisado ali no momento por vocês, né? E graças a Deus tudo deu certo e conseguimos tirar todo mundo com vida e ninguém nem ferido, né? Essa é a pior parte, né? É não saber, não ter a menor ideia de como a UNITA ia tratar a gente. Exatamente. Bem, né? Felizmente deu tudo certo, né, Pedro? Mas podia dar tudo errado. Hein? Podia dar tudo errado, e não morreu nenhum podia dar tudo errado. A visão dele podia ser outra, né? E aí, pois é. Felizmente, tem um trabalho muito grande do Alexandre eu entendi que era outra... Bom, que o comandante não era um capitão. Eu acho que era o Santo Antônio, o nome dele. O que você chama de Fúria Negra, né? Fúria Negra, era o nome de guerra dele. O nome dele, eu acho que era Santo Antônio, eu acho. Mas, Pedro, eu queria ouvir agora era a aventura do Yvon, sabe? Agora. Eu tenho isso aqui na minha cabeça. Foi uma emoção fantástica. Yvon, conta para a gente. O Yvon estava na fazenda, que ficava 45 quilômetros, mais até. O Cafum ficava 45 quilômetros. A fazenda ficava quantos quilômetros de Cafum? 10, 15, não sei. Uns 12 quilômetros. 11 quilômetros. Então, ele estava quase 60 quilômetros da gente, né? E sozinho lá na fazenda. E precisava que o processo de evacuação estava acontecendo em Luzamba. Né? E ele precisava chegar para poder entrar no grupo. Né? Aí conta para nós aí, Yvon, como é que você fez para chegar? Chegou, que você está aí, né? Mas foi complicado. Graças a Deus e a ajuda de todos. Meu abraço a todos, um abraço à família de Luzamba e um prazer estar conversando com vocês. Bom, a nossa história, a história do pessoal da fazenda começou na quarta-feira. Quarta-feira a gente já não conseguia mais falar com a base, com o rádio interno, né, de comunicação interna, e nós desconfiamos que alguma coisa de anormal estava acontecendo. Aí fizemos uma breve reunião lá, os brasileiros e mais o pessoal que trabalhava conosco, liberamos as mulheres que trabalhavam na fazenda, ficamos com 2 seguranças angolanos e mais os brasileiros. E daí o pessoal me incumbiu de sair, fazer uma varredura em torno da fazenda para ver se a estrada estava livre. Eu saí, peguei a caminhonete e saí, andei na direção, como se fosse no sentido do projeto,
Andei uns 5 quilômetros, já encontrei uma estrada obstruída. Eles passaram a máquina, fizeram uma vala muito grande e era impossível passar. E dos dois lados da estrada, mata. Voltei e digo, vou tentar outra opção, que era a segunda nossa, que seria pela ponte do rio, que nós achávamos realmente que poderíamos ter mais problema via ponte. Mas voltei, cheguei na ponte, fiz o procedimento normal, desci da caminhonete, puxei o freio de mão, deixei ela funcionando e fui para baixo da ponte, assim, dar uma olhada. Nesse meio tempo, quando eu estou olhando embaixo da ponte, senti um metal gelado na nuca. Já era um grupo da UNITA, uns 15 soldados, me encostaram a metralhadora, o fuzil, sei lá, a arma que eles tinham na mão, e falaram para mim sentar numa pedra, uns 80 metros da ponte, e pegaram a caminhonete e começaram a carregar cascalho. O objetivo deles era levar o cascalho para dar uma garimpada. E, de vez em quando, para me assustar, eu sentado numa pedra a uns 80 metros de distância, de vez em quando eles davam uma rajadinha de metralhadora lá para me botar medo. Nesse momento eu pensei, digo, vou morrer, né? Pensei numa música do Raul Seixas, e eu aqui sentado esperando a morte chegar. E, terminado o carregamento de cascalho, um deles assumiu a direção e saíram, eu em cima da caçamba e os demais soldados com o cascalho, e saíram em direção de uma estrada que eu nunca havia passado. Rodamos em torno de uns 15 quilômetros, chegamos num acampamento da UNITA. Lá eles me botaram debaixo de uma barraquinha de lona, me amarraram as mãos para trás, e eu fiquei, calculo eu, que em torno de umas 4 horas. Só nesse período que eu fiquei lá, eles falavam em dialetos, que eu não conseguia entender nada, e, eventualmente, um dos soldados vinha e falava em português, Brazuca, fica tranquilo que nós vamos te soltar. Passadas as 4 horas que eu fiquei lá só a vento e água, me deram a chave da caminhonete e diz, vai embora, chega lá no teu lugar que tu está morando, avisa todo o pessoal que amanhã nós vamos atacar. Daí eu disse, mas eu estou morando num projeto, na base. Ele disse, não, eles já sabiam que nós tínhamos a fazenda ali, a questão de 15 quilômetros. Vá para a fazenda, reúna todo o pessoal e procure sair. Isso na quarta-feira. Me deram a chave da caminhonete e eu tive que usar as 2 mãos, porque eu não conseguia acertar a chave na ignição de tanto que eu tremia, totalmente apavorado, mas consegui ligar e sair. Eu fiz esses 15 quilômetros que eu acho que nem mesmo o Ayrton Senna me acompanhava. Não tinha buraco, não tinha curva, não tinha nada. Eu não sei a que velocidade eu fui e como eu cheguei lá. Chegando na fazenda, reuni o pessoal e o pessoal começou a achar que era brincadeira minha. Não, a UNITA te pegar e te soltar, isso aí não está legal, tu está tentando nos assustar. Eu digo, então vocês vão lá na caminhonete e vejam a caçamba se não está toda cheia de cascalho, de resto de cascalho, e dentro eles viraram tudo que tinha papel, enfim, fizeram um reboliço grande. Daí eles olharam, o pessoal da fazenda olhou, daí começaram a se apavorar. Realmente a coisa está meio estranha. Eu digo, só nos resta uma coisa. Quarta-feira, vamos tentar amanhã sair da fazenda. Nós tínhamos também, como o Vilarinho citou, nós tínhamos um rádio VHF, e eu tinha um anjo no Brasil, uma senhora chamada Aurora, residia em Curitiba. E já de costume, todas as noites, a gente falava com a Aurora. Daí, entrei na frequência para conversar com Curitiba, e ela entrou, creio que havia terminado no Brasil o Jornal Nacional, e nós já havíamos combinado alguns códigos de segurança, e ela só me mencionou o seguinte, Costa, deu na Terezinha Vasconcelos, que era a TV, que está chovendo, deu chuva de pedra em Angola. Chuva de pedra seria bala, guerra, enfim. E eu disse, olha, realmente eu estou achando a situação muito estranha, mas aqui eu estou numa fazenda distante do projeto, por aqui eu só ouvi barulho. Mas, de qualquer maneira, amanhã a gente está saindo da fazenda. Dormimos tudo empilhado dentro de um trailerzinho, todo mundo um com mais medo que o outro. No outro dia, pegamos somente o necessário, os 2 seguranças que eram do MPLA,
tiramos as fardas, as metralhadoras deles, abrimos uma vala rapidamente, enterramos farda e armamento, vestimos eles a paisana, a civil, né? E pegamos o que nós tínhamos de comida, de cerveja, de refrigerante, tudo que tinha disponível dentro da nossa despensa, carregamos em cima da caminhonete e iniciamos o percurso com destino à sede do projeto. Andamos uns 10, 12, 15 Quantas quilômetros. pessoas, Ivon? Quantas pessoas? Olha, eu não lembro bem, mas eram o mecânico, mais o cozinheiro, mais três... Eu creio que eram 4 brasileiros e 2 angolanos, 6 pessoas. Daí começamos a viagem, chegamos para passar a dita ponte, para ter acesso para a sede do projeto. Quando chegamos na cabeceira da ponte, apareceram, assim, do nada, uns 30, 40 soldados, já nos atacaram, e nós, com uma camisa branca, agitando, daí falaram, olha, nós vamos deixar vocês passar, realmente a UNITA está atacou o projeto, mas nós vamos liberar vocês desde que vocês deixem a comida, tudo que vocês têm aí. E já era plano nosso mesmo de negociação, o que nós tínhamos para trocar com eles. Deixamos toda a comida e seguimos viagem até a chegada do projeto, até a chegada no canteiro de obras, lá na sede do projeto. No caminho, ainda um pouquinho antes de chegar na sede, furamos um pneu, trocamos rapidamente e chegamos. Quando chegamos, estava todo isso na quinta-feira. Deixa eu ver. Não, na sexta-feira. Nós saímos na sexta de manhã da fazenda e chegamos no projeto próximo ao meio-dia. Aí eu lembro que o Pedro estava com um malote de lona, arrecadando os crachás. Isso eu lembro bem, como se fosse hoje. Pediu os nossos crachás e disse, como vocês sofreram mais, estavam sem comunicação, eu vou deixar os crachás de vocês bem em cima e provavelmente vocês vão ser sorteados para sair no primeiro voo. E realmente aconteceu isso. Eu lembro que embarcamos no Hércules da Transafrique. Esse Hércules veio até Luanda. Chegando em Luanda, quase que ele não para na pista, abriu aquela porta imensa traseira e nós se jogando para a pista, caindo, rolando. E dali fomos já para os DC-10 que estavam prontos, esperando, 2 DC-10 da Varig. Eu estava no segundo DC-10, daí ficamos, já eram próximo de 18 horas, anoitecendo, e ali por 19h30, calculo eu, um dos comandantes do DC-10 disse, eu vou decolar mesmo que no escuro, porque não tem mais condições de nós ficar aqui na pista, a UNITA já estava atacando o aeroporto, e vamos arriscar, se ficar aqui o risco também é grande. Saiu o primeiro DC-10 e logo atrás, meio no escuro, com pouquíssima iluminação, nós saímos no segundo DC-10. Esse segundo DC-10 tomou uma rajada de alguma metralhadora, de alguma arma, e daí que eles decidiram que nós iríamos a Brazzaville para verificar a situação do avião, fazer um reabastecimento, que foi necessário fazer, alguma coisa de conserto, e nós acabamos saindo de Brazzaville por volta de 1, 2 horas da manhã, direto para o Rio. Essa, resumidamente, é a história de saída. É muita emoção, né? Você sabe que essa decolagem desses voos, eu tenho a impressão que eles decolaram na vertical, viu? Porque o DC-10 decolou, porque, na verdade, ele queria chegar nas nuvens para poder subir. Eu me lembro perfeitamente disso, eu estava lá em Luanda, e o Petenac que conta muito essa história, depois ele vai contar. Sim. Mas é muita emoção, né, Ivon? Meu Deus. Foi, assim, resumidamente falando, hoje parece bem tranquilo, mas na época todos nós vivemos momentos bem tensos, né? Foi uma coisa assim. A sorte, eu digo que a sorte nossa é que nós fomos bem preparados. Isso, cada um fez a sua função e, como um todo, a gente reagiu muito bem e mesmo com todas as intimidações e como já foi mencionado aí, nós não tivemos nenhuma baixa, nenhum ferimento, enfim, a saída foi um sucesso total. É verdade. Alexandre, mais alguma coisa? Depois que retiramos todos do acampamento, eu liguei para Delmar, que estava em Luanda, né?
crente que ele ia dizer, não, Alexandre, pega aí a turma e volta para o Brasil. Ele aí disse, não, venham para cá, reúne a tropa toda do Coronel Mota e você, e venham para cá, para Luanda, porque para reforçar a nossa segurança eu preciso de você aqui, porque nós temos que despachar 3.000 angolanos aí, que já tinha juntado o pessoal de Luzamba com o pessoal de Capanda, e você vai ajudar Josué, que estava lá em Luanda, que a gente ainda tem uma outra logística aqui, que é mandar esses angolanos tudo para o resto de Angola, né? Eu digo, meu Deus do céu. E quando eu falei isso para minha família, que eu estava indo para Luanda, minha mãe queria entrar pelo telefone. Meu pai me xingou todo. Eu digo, o senhor é soldado, eu também sou, e vamos embora. E aí fomos no avião da Transafrique, chamamos um avião da Transafrique, que foi nos levar para Luanda. Engraçado foi a aproximação desse avião, quando você estava falando aí, ele se aproximava alto e descia em aspiral, né? Muito tempo ainda. Ficou muito tempo assim, né? E ele desceu em aspiral, era muita emoção você descer em aspiral. E nós já encontramos, o governo tinha retomado o aeroporto, Josué estava esperando a gente com o ônibus lá e nos levou até a vila, né? Mas a situação, quando nós chegamos em Luanda, o governo já tinha, a batalha de Luanda, né, já tinha sido ganha lá pelo MPLA e a situação estava mais calma. Agora, esse translado marcou muito minha vida, Naim, o pessoal que me escuta, né? O translado do aeroporto até chegar na base nossa em Luanda, a quantidade de corpos, né? Espalhados e empilhados em pneus, né? Sofrendo e que iam sofrer uma cremação. Aquilo me chocou bastante. Eu me lembro que Josué, em pé na porta do ônibus, olhou para mim. Disse, Alexandre, não olha para a janela, não, olha para frente e deixa esse negócio para lá, porque ele sentiu que eu estava bastante abalado com aquela visão cruel da guerra, né? Aquela visão cruel da guerra. Eu acho que o que nós vivemos, quando nós fizemos a nossa live para falar das pessoas, né? E uma das coisas que me marcou essa experiência de Luzamba é aquela certeza hoje que a pior situação que um ser humano pode passar é uma situação de guerra. Nós somos levados à nossa situação de animal, quase, né? De completamente... O valor à vida humana se reduz a quase nada. Eu sentia isso na minha convivência com o pessoal do sindicato, com os diversos conflitos que nós tivemos que administrar ali ao redor do nosso acampamento, como as pessoas valorizavam pouco a vida humana. Isso a gente via 40 anos de guerra, 30 anos de guerra, sei lá quantos anos de guerra, isso fazia com que nós quase nos bestializássemos, né? É verdade. Isso me marcou bastante em Luzamba. É isso, meus amigos. Pedro, Vilarinho, mais alguma coisa? Sim, rapidinho. Só quem enfrenta uma situação dessa de extremo é que sabe o que é. Como ele está falando agora, né, do guerra e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi, um ditado que eu aprendi depois disso tudo. A diferença entre o covarde e o valente é que o valente controla o medo. Só essa. Porque dizer que não teve medo, meu amigo... Não, que é isso. Impossível. Se borrava, todo mundo achando que ia morrer, era um pavor. Uns se controlavam mais, outros se controlavam menos. Vinduque, não dá para criticar, né, Vilarinho? As reações não dá para criticar. Cada um nem sabe qual a reação que vai ter. Né? Não sabe. O seu emocional funciona. Eu não esperava que se tornou, de repente, um cara forte para Chuchu. Já te falei, o Perereca. Com aquele jeitão dele, Perereca dominou aquele negócio de suprimento. Eu sei que os angolanos falavam, se quer alguma coisa, eu tinha que falar com o doutor Perereca para conseguir uma garrafa de uísque. Isso ficou nos 2 dias que estava preso, 3 dias. Ele virou um monstro. Teve outros lá, jogadores de vôlei e tal, que realmente entraram em pânico, entendeu?
Mas Windhoek, você sabe que foi o país da África que eu fui mais rápido, que eu visitei mais rápido. Porque no último voo a gente desceu, não tinha passaporte, não tinha nada. A gente desceu e eu entrei numa fila indiana e subimos na escada de um DC-10. Eu me lembro que eu fui lá para a primeira classe, sentamos lá na frente, eu não lembro quem estava do meu lado. Veio um lanchinho vagabundo de econômica, né? Que era um pãozinho, uma Coca-Cola. Era vagabundo. Eu acordei, já pousado no galeão, e tinha uma pessoa da Odebrecht, que eu não me lembro o nome, recebendo, batendo palma, parabenizando por a gente ter conseguido chegar no Brasil vivo. E daí eu fui para casa. Chego em casa 3 dias sem banho. Cabelo, barba, tudo por fazer. Quando minha mulher olhou, ela ficou em pânico. Ela não sabia. Eu dizia que estava em Luanda e que estava tudo bem, quando falava com ela por Emarsat. Realmente foi uma experiência incrível. Foi a pior que eu tive na minha vida, mais marcante. Então, alguma coisa a mais? Não, só uma coisa, a organização que tivemos para poder gerenciar esse negócio, né? Porque era uma guerra. Então, tinha, como o Vilarinho citou, tinha um grupo como é que se chama, de administração de guerra. Cada um tinha a sua função específica, né? Para tratar em função de como se apresentava cada dia. Então, foi realmente sob a liderança você falou aí, do Alexandre. Alexandre foi uma fortaleza, né? Então, era isso. Nós nos organizamos muito bem. Nós meros engenheiros, ou seja, tivemos que tomar conta de coisas que não fazíamos ideia de como tratar, né? Então, foi um sucesso. Eu acho que estamos todos de parabéns. E acho que a empresa, até hoje, em Angola, eu acho que ela é tão benquista, o que sobrou ainda, por conta do que nós fizemos pelo todo o povo que fazia parte do projeto do Zamba. Cabe ressaltar aí que nós tivemos o mesmo cuidado que tivemos com os estrangeiros, tivemos com os angolanos. Claro. Né? E que só Exatamente. descansamos, só saímos de Luanda depois do último angolano ser colocado em ônibus, em van, em carro. Lá o Josué liderou muito bem essa equipe, eu apenas auxiliei lá. Só saímos de lá no último avião depois que a gente despachou todo mundo. Tivemos o mesmo cuidado que tivemos com os estrangeiros, tivemos com os angolanos. Mas Isso é verdade. Do que o Pedro estava falando, na realidade, a Gata sempre foi uma grande formadora de líderes, né? E isso ajudou bastante, porque mandava, o outro faz isso, e determina aqui, vai lá, cada um faz uma coisa, e é assim que a coisa aconteceu. É verdade. E deu tudo certo, graças a Deus. Muito bem, amigos. Olha, foi muito bom. Acho que olha, coisas que foram ditas aqui que eu não sabia. A parte da história do Yvon eu não conhecia. Algumas coisas que Alexandre falou também não conhecia. Enfim, foi muito bom. Acho que aqueles que vão nos ouvir também vão surpreender com algumas novidades, né? E é gozado que eu tenho recebido algumas manifestações de colegas que trabalharam no Zamba, coisas que realmente eles não sabiam, né? Nas diversas entrevistas, bate-papo que fizemos, né? Algumas coisas que as pessoas não chegaram a conhecer, né? E estão se surpreendendo, ainda depois de 30 anos, se surpreendem com algumas coisas de Zamba. Esse projeto realmente é uma coisa diferente, né? Marcou de uma forma muito forte a todos nós. Né? Já são com certeza, Marinha. Cada vídeo é uma surpresa nova. Eu, particularmente, junto com a equipe, que ficávamos mais na fazenda, não participávamos do dia a dia do projeto da base, né, com vocês, mas, sem dúvida, foi um trabalho fantástico de todos. Parabéns aí para todo mundo mesmo. É isso, minha gente. Muito obrigado aí pelas declarações de vocês, o tempo que despenderam aí para poder ter essa nossa conversa.
Isso vai ficar muito bom, né? Amanhã tem mais uma gravação e depois da manhã tem outra também, e aí vamos terminar o ciclo de informações, de experiências no projeto Usamba. Esse é o fecho final, né, da vivência no projeto Usamba. E vocês, parabéns, Naim. Parabéns aí, porque vale a pena ouvir. Olha, muito obrigado. Um abraço a todos. Uma boa noite para vocês. E em breve a gente se fala. Um forte abraço. Boa noite, amigo. Prazer revê-lo. Obrigado, grande Abraço. prazer em revê-lo. Pedrão, meu gerente. Obrigado. Tchau.